Eliane, eu sou membro da diretoria da Liga de Saúde da Família e Comunidade, aqui de Presidente Prudente, e eu gostaria de dar alguns avisos antes de começar a aula. O primeiro é que as aulas que nós estamos fazendo online, nós estamos contando a presença dos membros para cada aula. Então, eu gostaria que cada membro presente mandasse um oi no chat, porque aí depois nós vamos anotar o nome para emissão de certificado no final do ano, tá? Um outro aviso é que essas 3 últimas aulas, para começar por hoje, elas estão sendo contadas porque nós vamos fazer um sorteio. Esse sorteio vai ser de uma massagem com ventosoterapia, que uma dos membros da diretoria, ela vai se formar agora em fisioterapia, e aí ela está sorteando essa massagem. Mas para o sorteio, só participa quem estiver presente nessas 3 últimas aulas, que essa é a primeira, para começar por hoje. Um outro recado que eu ia dar, eu acho que era só esses 2, né, Letícia? Acho que era só isso. Então, mandar um oi no chat e estar presente nas próximas aulas da Liga, tá? Agora, eu gostaria de dar a nossa palestrante convidada, é a Flávia Vicentini. Desculpa, eu acho que meu microfone foi sozinho aqui, desligou. Agora eu gostaria de apresentar a nossa palestrante, convidada de hoje, é a Flávia Vicentini Quartim Barbosa. Ela é graduada em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista. E hoje o tema da nossa aula, como todos sabem, vai ser... Quem entrou por último, eu vi que aumentou o número de pessoas, só reforçando. Dá um oi no chat para contabilização da presença, para emissão de certificado, e estar presente nas próximas aulas para participar do sorteio da massagem com a Rúbia, tá? E é só isso, Eu gostaria de desejar uma boa noite a todos aqui presentes, mais uma vez, e desejar uma boa noite à Flávia, a nossa palestrante de hoje, a doutora Flávia, tá? Boa noite. Vou colocar aqui para projetar. Só me confirme se deu certo. Deu certo, sim. Então, tá. Vou falar hoje sobre o transtorno do espectro autista. Então, o conceito, do espectro autista, muito nessa aula eu falarei TEA, porque é uma abreviação para ficar um pouquinho mais tranquilo. É uma condição que é neurobiológica, ela é caracterizada por alterações da comunicação social e pela presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. O que nós temos já visto em muitos estudos? Que a prematuridade e o TEA tem tudo a ver. A taxa de TEA em prematuros é em torno de 5 a 10%. Contra 1% da população. Então, os sinais de TEA, eles podem também ser confundidos com atrasos pelo desenvolvimento pela prematuridade. Então, por exemplo, fala, o aspecto motor, os comportamentos sociais, geralmente nas crianças prematuras, tende um pouco a ser mais arrastadas. Então, a gente tem que ficar alerta em crianças prematuras, para não fazer um diagnóstico errado. Então, é importante esse rastreamento, específico para prematuros e fazer o acompanhamento necessário, e quanto mais
precoce a intervenção, sempre um melhor prognóstico para essa criança. Reconhecimento de sinais do TEA. Ele começa desde o início da vida, né, na vida intrauterina, todo aquele processo de gestação. O pré-natal é muito importante para a gente acompanhar esse desenvolvimento global da criança. E o pós-natal, os fatores biológicos e os fatores ambientais. Muitos sinais preditivos do TEA são preditivos de outras patologias, até mesmo daquelas crianças com desenvolvimento típico, né, que é a normalidade. Então, nós podemos encontrar crianças que têm uma alteração ali da linguagem, que não é um diagnóstico de TEA, mas que também precisa se intervir. Os profissionais, né, eles vão verificar criteriosamente as habilidades da criança, como o desenvolvimento global, o desenvolvimento da cognição, da comunicação, do sensorial, da motricidade e comportamental. Sinais de risco. Então, sintomas dos transtornos do espectro autista, eles são passíveis de identificação a partir de 12 meses. Entre 18 e 24 meses, os sinais se tornam mais estáveis e o diagnóstico fica mais fidedigno, né? Antes disso, sinais, por exemplo, com crianças com... Oi? Só desculpa interromper, é porque o seu slide não está mudando. Eu não sei se a senhora não mudou ainda ou se está tendo algum problema. Tá tendo algum problema. Eu tô... Vamos ver se foi, peraí. Vou tirar de novo. E agora foi? Agora foi. Agora só passa um para frente, só para a gente ver se vai mudar quando a senhora for mudar. Mudou? Não. E se fizer assim, muda? Não mudou também. Eu coloquei... Deixa eu ver aqui. Vamos começar de novo. Vou parar aqui. Eu vou pôr uma tela, certo? Tá. Aí eu vou selecionar a tela do PowerPoint. E aí apareceu. Agora coloca no modo apresentação, no PowerPoint, por favor. Só coloca no modo apresentação para ficar a tela cheia, porque talvez aí é mais fácil. Agora, mudou? Ainda não. Eu estou mudando os slides, não está indo? Não. Quer que eu passe para alguém aí por WhatsApp? Para projetar para mim? Ah, pode ser, se a senhora quiser. Ah, vamos ver. Não é a tela inteira, é uma janela, não é? Vamos ver a tela inteira, então. Foi?
E agora, ó. Passa aí novamente. Vai mudando os slides novamente. Porque parece que mudou. Não sei se foi. Tô mudando, ó. Não, não mudou, não. Eu tenho o telefone da Andressa. Quem que... Eu Ela tá aqui ou vou, não? eu vou mandar o meu telefone aqui no chat. A senhora pega. Aí eu apresento a sua apresentação. É, eu não sei por que tá acontecendo isso. Não sei se é a minha internet. Aí, já mandei. Aí a senhora me manda que eu baixo aqui e compartilho. Gente, enquanto a doutora manda, só reforçando mais uma vez, mandem um olá no chat para a gente contabilizar a presença e participem de todas as aulas, né, a partir de hoje, para que vocês participem do sorteio que vai ter na última aula de uma massagem com a Ruby. Eu acho que foi, né? Deixa eu só desligar meu microfone aqui agora, que eu não sei cadê. Peraí. Deu certo. Então, vamos lá no slide que eu parei, que foi sinais de risco do TEA.
no rastreamento MChat. Próximo. Aí. Então, continuando, né? Os sintomas dos transtornos do espectro do autismo, eles são passíveis de identificação, né? Dizem que com 6 meses é possível fazer essa identificação de um outro sinal, mas ainda é uma coisa bem sem concretude, né? Então, isso vai ficando melhor para a gente identificar entre os 18 e 24 meses. E o diagnóstico no DSM é a partir dos 36 meses. Esse rastreamento MChat, ele é aplicado entre 18 e 24 meses. E ele faz uma série de perguntas que vai ajudar o clínico geral, né, ou o pediatra, a identificar esses sinais de risco. Então, eu coloquei aqui um tipo de MChat, né, que tem 23 perguntas, e uma das perguntas, né, que são de números muito importantes, são aquelas que, se forem respondidas, né, com sim, então automaticamente já fica um risco alto, né, para TEA. Agora, outra coisa bem legal da literatura que a gente discute em vários congressos, né? Nós usamos muito na psiquiatria o ácido valproico, né? O Depakote, Depakene, enfim. E tem uma interação bem importante com o TEA. Então, essas mães que têm transtorno bipolar ou transtorno do impulso, alguma coisa que precise usar o ácido valproico, então tem que ser bem criterioso. Geralmente, nós suspendemos antes da gravidez para que não tenha o risco de evolução para um TEA ou até pior que isso, porque tem uma interferência bem importante de teratogenicidade. Então, esses riscos são mais importantes no TEA, né, entre o 22º e o 28º dia da gestação, que seria a 4ª semana, sendo ideal suspender antes do início da gestação. O risco relativo, quem usa ácido valproico, aumenta de 1,8 vezes. Não é significativo para suspender naquelas epilepsias refratárias, onde os sintomas se tornam mais graves. Só isso que a gente encontra na literatura. Do contrário, nós fazemos uma redução gradual e colocamos outro tipo de medicação estabilizadora do humor, porque os riscos de teratogenicidade são altos. Não só para TEA, mas para diversas outras comorbidades. Sinais de alerta. O que a gente vai identificar nessas crianças? Então, um contato visual pobre, aquele contato que não é comunicativo, esse é um dos principais sinais e até mesmo precocemente a gente já consegue ver isso. Déficit na atenção compartilhada, uma criança com uma alta irritabilidade, dificuldade na autorregulação, por exemplo, crianças, né, elas tendem a ceder com a voz da mãe, se consolar. Nas crianças TEA, isso é mais complicado. Alterações na interação social, elas evitam contato, preferem brincar sozinhas, de costas. Geralmente são aquelas crianças bem quietinhas. Atraso na aquisição da linguagem. Então, a partir dos 12 meses, deve iniciar as primeiras falas. E, geralmente, a partir daí, começam as queixas principais para as mães procurarem os pediatras ou clínicos, né, do posto. Alteração do sono, tende a apresentar um sono mais agitado, alterações no sorriso social, brincar pouco funcional ou um brincar atípico, né? Então, por exemplo, ele tem um carrinho que é para se brincar de carrinho, mas ele usa de formas variadas que não é como um carrinho mesmo. Tem uma importante agitação psicomotora, né? Pode apresentar um caminhar, estereotipias, movimentos repetitivos, vários tipos de alterações assim motoras que se identifica no TEA. Então, contato visual. Esse contato visual é de um sinal pobre. Ele
ele tem um contato muito deficiente, né? Então, ele não faz aquela troca de olhar, ele olha meio que por cima das características, mas não faz aquela troca de olhar que é do contato mais profundo. Então, os principais critérios para diagnóstico de TEA mantém essa atenção ocular com menos tempo. E ele também transita por outras regiões da face que não seja o olho, mas periféricas. A atenção compartilhada também é um preditor de TEA. Então, crianças com TEA, ela apresenta um déficit na qualidade e na quantidade dessa atenção compartilhada. Então, habilidades começam a ser observadas por volta de uns 6 meses, no desenvolvimento típico. E aos 12 meses se estabelece por completo. Antecede a aquisição das primeiras palavras. É como uma pré-linguagem essa atenção compartilhada, com gestos e vocalizações. Envolve os processos como imitação, brincadeiras simbólicas, construção e elaboração da linguagem, do pensamento e da interação social. O desenvolvimento da linguagem. Então, o atraso na linguagem é o motivo que mais mobiliza os pais a procurarem a ajuda. Uma dificuldade no desenvolvimento sociocomunicativo. Não verbal, são os primeiros sinais. Então, a gente tem as escalas aí que nós podemos usar. São crianças mais silenciosas e produzem poucas vocalizações típicas. Tem um inventário de balbúcios tardio, pobre e desorganizado. Diagnóstico de TEA. Então, tirado do DSM-5, que é o manual mais atual, né, que nós temos, ele é internacional e é o que a gente usa principalmente para fazer o nosso guia de diagnósticos. Então, os critérios centrais do TEA nós vamos ter no A e no B. A deficiência do A é persistente na comunicação e na interação social. Então, nós vamos ter limitações nessa reciprocidade, limitações no comportamento de comunicação não verbal, como eu expliquei no slide anterior, limitação em iniciar, manter um relacionamento e muita dificuldade de adaptação para se ajustar nos comportamentos ali sociais. O B são padrões repetitivos e estereotipados do seu comportamento, do interesse, das suas atividades, seguido por alguns aspectos, né? Por exemplo, movimentos repetitivos e estereotipados no uso de objetos ou da própria fala. Insistência nas mesmas coisas, tem uma aderência inflexível às rotinas e os padrões ritualísticos do comportamento, seja ele verbal ou não verbal. Interesses restritos, que são anormais na intensidade e no foco. Ele pode ter um hiper ou um hipo, modo reativo aos estímulos sensoriais do ambiente. Então, eu falei geral, assim, quais são os critérios, mas eu vou, ao longo da aula, explicando alguns. Identificando sinais de risco de 0 a 2 anos de idade. Então, nós vamos perceber o que nessas crianças? Diminuição das vocalizações, diminuição nas expressões faciais, diminuição no sorriso social, menor uso de gestos e prejuízo na imitação. O que seria esse prejuízo na imitação? Por exemplo, nós temos um telefone, a criança ganha aqueles telefones. Então, a mãe ensina, né, que alô, quem tá aí do outro lado? E essas crianças têm um déficit em pegar o uso do telefone para pôr na orelha e entender que aquilo é um aparelho de se comunicar. Então, elas brincam com o telefone de outras maneiras que não sendo o objetivo principal do brinquedo telefone. Outra coisa legal é esse sinal de red leg,
que ainda é criança muito pequena, né, com 6 meses, ela tem um atraso no levantar a cabeça. Então, nós pegamos ela pelo dedinho, assim, tem a apreensão palmar, a gente sobe essa criança que está deitada e a cabeça se arrasta, né? Então, ainda é muito flácido a musculatura do seu pescoço. Não sustenta de maneira adequada o pescoço. Então, isso já é um sinal bem precoce lá, quando é criancinha, né, bebezinho, a gente consegue ver. Em torno de uns 12 meses, assim, mais ou menos, nós vamos perceber alterações sensoriais, comportamentos repetitivos, um uso atípico de objeto, como eu disse, atrasos motores, prejuízo na linguagem, eles são bem preditores específicos, né, mais específicos para esse futuro TEA. Os atrasos motores, a gente também vê que os marcos da criança sentar, andar, engatinhar, né, esses marcos tendem a ser sempre mais atrasados que as crianças típicas. Agora, identificando sinais de risco de 3 a 6 anos, numa criança não verbal, quer dizer, ela ainda não tem a linguagem para se comunicar com nós. Então, sintomas no TEA de início precoce. Aqui, o que eu quis dizer, aqui nesse identificando os sinais de 3 a 6 anos das crianças não verbais, é que esses sintomas do TEA, né, do desenvolvimento neuropsicomotor, geralmente, eles vão ser mais precoces. Quando a criança chega com 3 anos para nós, então já está chegando uma criança que tem vários aspectos, né, que já foram observadas por outros profissionais, né, que passaram antes, e já está encaminhando para um especialista. Então, já chega para nós com várias alterações, assim, bem perceptíveis do TEA. E aproximadamente 25 a 30% com TEA não desenvolverão essa linguagem funcional, ou serão minimamente verbais, chamada de criança não verbal. Essa regressão que eu quis dizer aqui, tem algumas síndromes, né? Síndrome de Rett, por exemplo. Então, crianças até 1 ano têm um desenvolvimento normal, né? Com um marco do desenvolvimento neuropsicomotor bem estabelecido, né? Mas a partir de 1 ano começa a fazer essa regressão. Então, nós temos que estar atento, porque são sinais precoces e que a gente tem como intervir um pouco melhor, apesar da síndrome de Rett ser bem grave. E a estagnação, então, crianças que conseguiram se desenvolver até certo ponto, mas ali brecaram, ali continuaram. E isso vai influenciar muito no prognóstico, né? Que a gente vai conseguir elaborar um melhor tratamento para essa criança. Agora eu vou falar do tratamento, porque é muito importante a gente ter em mente de identificar esses sinais precoces, né, para encaminhar o quanto antes essa criança para o tratamento, porque não é somente de medicamentos, né, tem uma intervenção multidisciplinar para ajudar essa criança no seu desenvolvimento. Então, nós dizemos que sempre o psiquiatra da infância e adolescência, que vai tratar geralmente essas crianças, são sintomas centrais ali, né? Esses sintomas centrais de alteração de TEA mesmo, eles só são intervindo de forma multidisciplinar. E o médico psiquiatra, ele age mais em sintomas auxiliares ali. Então, tem crianças que têm mais irritabilidade, crianças que têm mais movimentos estereotipados, ansiedade. Então, a gente vai agir mais dessa forma medicamentosa. Então, a intervenção precoce, por que ela é importante? Porque nós já conhecemos, né, bem estabelecido, a neuroplasticidade. Então, quanto mais cedo eu faço essa intervenção e eu estimulo esse cérebro, menor se torna o desvio dele. As intervenções, elas devem ser de formas intensivas,
de longo prazo, porque nós vamos fazer um treinamento desse cérebro. Então, quanto mais cedo começar, melhor o prognóstico. O tratamento da criança TEA não é num grupo, né, que vamos aqui, todo mundo é TEA, todo mundo vai pegar aqui e fazer essa mesma atividade. Não, no TEA é individual. A criança, ela tem as suas necessidades individuais, que é diferente do outro TEA. Então, nós temos que ver qual é o fator positivo para eu trabalhar naquela criança, que ela tem habilidade, e aquilo que é negativo, que eu preciso ajudar ela a criar essas habilidades. E específico, né? Considerando a potencialidade daquela criança de forma individual. O fonoaudiólogo, muitas vezes também é um dos focos principais, né, nas crianças do TEA. Na comunicação, se usa aspectos tanto verbais quanto não verbais. E essas crianças têm dificuldade em ambas. Comunicação, ela utiliza signo, que são as línguas, o aspecto fonético, o fonológico, o léxico, que é o vocabulário, o semântico, que é entender o significado, a gramática, que é uma frase com sentido e um significado, e o pragmatismo. Então, por exemplo, uma criança que ela está conversando, né, com a mãe, e de vez ela falar assim que quer alguma coisa porque está com fome, ela tendo uma alteração fonética, por exemplo, tô com fome, sabe? Então, ela precisa entender que ela pode falar com menos gravidade para se comunicar o que ela quer. Então, até essas intensidades e rompances, né, da própria linguagem, nós vamos treinar a criança, né? Então, tem a linguagem receptiva, que é aquela que ela tem a capacidade de compreender o que o outro está desejando. A linguagem expressiva, que eu tento ali me comunicar de forma verbal, não verbal e escrita. E a linguagem pragmática, que é a que mais é deficiente no autismo, porque é aquela linguagem com finalidade. Então, eu peço a água porque eu estou com sede. Então, eu faço toda uma comunicação para minha mãe entender isso e para eu ser ouvido. Então, assim, é bem difícil isso no TEA. Geralmente, nós vamos ter que trabalhar com vários aspectos, como foi citado. Uns exemplos, por exemplo, que pode acontecer, né, com as crianças TEA. Ecolalia. Ecolalia é o ato de repetir a fala de outra pessoa ou a própria fala. É um tipo de estereotipia. Então, por exemplo, essa criança fala, eu pergunto para ele, tudo bem com você? Com você? Com você? Com você? Então, ele tem uma ecolalia. Ou da própria fala dele. Então, ele está conversando sozinho, brincando alguma coisa, e também faz essas reproduções da última palavra ou das últimas ali. Inversão pronominal. Tem dificuldade em usar pronomes na primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Geralmente, ele usa o nome. Então, uma criança até que chama João, ele vai se comunicar com a mãe dele assim, João quer água, João quer água. Então, é na terceira pessoa, geralmente. Né? Ele fala o nome dele, mas não fala eu. Alterações de prosódia. Ele fala sem contorno da entonação, ou com uma entonação exagerada, como eu já expliquei no slide anterior, né? Então, tem o rompance do pedir, do falar, coisas que não precisaria daquela entonação. Rigidez de significado. Então, ele tem uma dificuldade em estabelecer múltiplos significados de uma mesma palavra. Então, manga da camisa. Mas manga não é fruta? Como manga de camisa? Então, tem uma concretude muito importante do cérebro, né? Do significado das coisas. Então, não faz essa forma abstrata de que manga pode ser várias coisas em vários significados e falar diferentes significados numa mesma palavra.
Aí nós vamos encontrar o atraso ou a ausência, explosões verbais, então, muito importante isso, a gente vê em várias crianças que geralmente não verbais, aquelas que não têm o se comunicar, né? Então, elas gritam muito. Então, aí a mãe chega assim, eu não aguento mais essa criança gritando no meu ouvido, doutora, me ajuda, porque tudo ele grita. Ele não sabe se comunicar, então ele grita para alguém entender, né, o que ele quer. Geralmente a mãe entende todos os gritos, mas é muito difícil, né, porque a mãe fica bem sobrecarregada. Vocalizações e estereotipias vocais. Então, estereotipias vocais é algum barulho, né, fazendo alguma coisa com a garganta, assim. Então, isso também é normal, a gente encontra em bastante deles. E neologismo, né, que eles criam novas palavras ali com novos significados. Agora, o treinamento em comunicação funcional, então, os ensinos alternativos para substituir o comportamento que é não funcional por gestos, figuras, entre outras habilidades, podem ser adquiridas. Então, o que seria esse treinamento de comunicação funcional? Né, geralmente naquele ABA, né, que é um dos treinamentos que nós temos, então a mãe, a professora, a fono, a terapeuta ocupacional, todo mundo que vai trabalhar com essa criança, né, vai falar a mesma linguagem. Então, eles vão fazer caminhos, né, por exemplo, figuras que ela vai acompanhar, vai memorizar ali, vai estar pregado no quarto dela, de que é assim que ela vai acordar, vai fazer tal coisa, lavar o rosto, fazer xixi, tomar café da manhã, vai fazendo todo o desenho, e essa rotina segue mãe, segue professora, segue todo mundo. São usados também recursos tecnológicos para ensinar habilidades no processo educativo. Então, hoje em dia, a tecnologia tem sido a favor, porque tem programas, né, que você aplica na criança, como audiolivros, digitação, essas PECs, que são sistemas de comunicação por trocas de figura. Então, tudo pelo computador. A comunicação alternativa ampliada. O objetivo maior desta ação é tornar a pessoa mais independente, aumentando sua possibilidade de interação com a sociedade em geral. Então, ele vai fazer alternativas de comunicação, né, já que ele tem os seus déficits, olhando o que ele tem de bom e olhando o que ele precisa aprimorar, de forma individual e específica. Então, esses candidatos para essa comunicação, né, a criança, né, com TEA, mas não somente isso, né, pode ter jovens ou adultos com outras condições que também podem ser usada esse tipo de alternativa para comunicação. A psicomotricidade, né, então, antigamente não se tinha esse tipo de especialista, né? Hoje em dia já se tem bem com concretude que as alterações da psicomotricidade são importantes no TEA, né? Então ele tem uma dificuldade de atingir os marcos, como eu disse, aquele sinal de red leg, né? A criança com a cabeça bem arrastada, não consegue ter a sustentação da musculatura. Então, esses bebês com TEA possuem esse tipo de atraso, em sustentar a cabeça, em andar sem ajuda, né? Criam movimentos compensatórios que depois você precisa ajudar ele a desvincular aquilo, né? Ganhar habilidade de forma melhorada. Distúrbios vestibulares que dificultam o equilíbrio, a marcha. Habilidades motoras finas, né, são ruins, tem uma incoordenação, movimentos assimétricos e em bloco. O tônus, eles tendem a ter uma hipotonia e uma frouxidão dos ligamentos. E uma habilidade visomotora de planejar e executar também bastante deficiente. Então,
habilidade visomotora, né? Um exemplo não me veio uma de criança agora, mas fazer comida, né? Então, a gente vai fazer o nosso alimento, preparar o nosso alimento, a gente tem que ter a sequência, nós temos o produto, pega, planeja. Então, isso é uma habilidade visomotora. E a gente usa isso no nosso dia inteirinho. Trabalham os estímulos dos pequenos, proporcionando, assim, os estímulos, proporcionando uma valorização dos seus sentidos, dos seus sentimentos e das sensações, porque ele tem isso de forma muito prejudicada. A avaliação neuropsicológica, ela visa avaliar os aspectos comportamentais, cognitivos, em menor escala, mas ainda assim os emocionais. Ela ajuda a completar o diagnóstico. Então, uma criança que chega com suspeita lá no psiquiatra infantil, nós fazemos a avaliação neuropsicológica. Ela é uma avaliação ampla, muito grande. Então, são vários testes que são aplicados, não dá, às vezes, para fazer em um dia, uma sessão. Então, para se fazer essa avaliação neuropsicológica, demanda de muitos dias, com vários testes, para pegar todas as estruturas cerebrais ali, na qual vai se avaliar e ver os déficits. A avaliação neuropsicológica, nós também, por exemplo, pedimos para esquizofrênicos, também pedimos para demência, e não só isso, outros tipos de patologia também, porque vai avaliar aonde está prejudicado e aonde tem as habilidades. E isso faz com que a gente ajude o diagnóstico, mas não somente o diagnóstico, a intervenção. Então, como eu disse, né, o comportamento. Então, brincadeiras repetitivas, funcionais, substituição simbólica, interações, o sensorial, porque a criança autista, ela pode ter uma sensibilidade ao ambiente muito intensa. Então, por exemplo, um fogo de artifício, um som passando em frente da casa, assim, por exemplo, um paciente meu, né, ficava sempre muito irritado, assim, e fazendo os movimentos estereotipados dele, cobrindo os ouvidos quando passava o carro de gás, né, tocando aquela musiquinha, porque tem uma hipersensibilidade muito grande ao ambiente. Já outros têm uma hiporreatividade, então você chama o nome da criança, chama batendo na mesa, falando alto, pedindo para ele olhar e ele não olha, porque ele tem essa hiporreatividade e às vezes um foco muito intenso na atividade que ele está fazendo. Então, tudo isso a avaliação psicológica vai trazer, né, para que tipo de reatividade e situações aquela criança tem nela. A avaliação cognitiva, então, vai avaliar a inteligência, porque muitos têm inteligência normal, mas a inteligência pragmática, né, ou a afetiva, sempre muito prejudicada, e trazendo para ele muito prejuízo no desenvolvimento. Funções executivas, inflexibilidade, dificuldade de reter ou manter informações, ou então um controle inibitório muito deficiente. Também precisamos estar atento aqui, porque o TEA pode ter comorbidades, por exemplo, com TDAH. Então, a gente vai avaliar também o controle inibitório dessa criança. Habilidades visoconstrutivas. Então, capacidade de conceituar, de planejar e realizar essas ações de forma motora. Cognição social. Aqui estão os elementos centrais na funcionalidade do TEA. Então, a gente vai identificar o que é bom, o que é ruim dessa cognição social em diversos testes. Habilidade linguística. Geralmente são os primeiros sinais que a família trazem, né? E a gente sempre busca avaliação neuropsicológica para desenhar qual é a habilidade que ele tem e qual é a que ele não tem
daquele determinado padrão ali linguístico. Então, como eu disse para vocês, o método ABA. Então, o método ABA, ele é um curso que vários profissionais podem fazer, né? Então, não é só o médico, pode ser geralmente, né, terapeutas ocupacionais ou psicólogos sempre fazem esse curso do método ABA, né? Pode ser empregado tanto em crianças como em diversas outras condições, né, que haja necessidade. No geral, eu vou explicando para vocês aqui. Então, a ABA vem dessa linha do behaviorismo, né, uma linha da psicologia. O tratamento ABA, ele funciona de forma intensiva, né, então foi o que a gente tinha comentado lá no início. É necessário que seja intensivo, trabalhar a neuroplasticidade dessa criança. Então, são 30 a 40 horas semanais, de preferência precoce e com os profissionais capacitados, porque aí vale lembrar que esses profissionais serão os que iniciarão o trabalho, né, de sofisticar essa criança nas suas habilidades. Avaliação do repertório imediato, então o que a gente tem agora para trabalhar, porque é muito difícil, às vezes a criança tem muitas comorbidades, então vamos ver o que a gente tem agora para o que a gente vai querer para o futuro. ênfase no plano de tratamento individualizado, uma programação de objetivos individuais, coletando dados, analisando os comportamentos disruptivos, né, e o funcionamento. Às vezes, a gente faz uma intervenção e ajuda ele a se comunicar, ele melhora a irritabilidade, né, muitas vezes. Ele tinha essa irritação por não conseguir se comunicar e ser entendido. Melhorar a habilidade em ambientes estruturados, que é ali na terapia ocupacional, e generalizados. Quando ele sair daquele ambiente ali e para o mundo, como é que ele vai se comportar? Então, ele vai ganhando estrutura para isso. Melhorando, assim, a qualidade de vida e a aprendizagem, que a gente reforça muito aqui, que seja com motivação. Então, crianças que fazem aquilo que é esperado, né, aquilo que a gente aprova ali no tratamento, a habilidade, ele pratica aquilo, então a gente dá um feedback positivo para eles. E quando não, então a gente dá um feedback neutro, assim, né, não expressa nem raiva e nem que gostou. Então, aqui, ó, o método ABA, ele tem uma tríplice de contingência. Então, o que seria isso? Nós vamos ver o movimento dessa criança, né? Antecedente. Então, o que aconteceu antes da ação disruptiva dessa criança? Qual foi o comportamento disruptivo que ela tem? E qual é a consequência desse comportamento? O que ocorreu após? Porque, geralmente, essas dinâmicas estão tudo misturadas no ambiente ali da família, elas já não conseguem separar isso, mas o tratamento ABA, né, e a pessoa habilitada para isso, ela tem que identificar esses 3 parâmetros para ele poder intervir, antes, durante e depois. Muitas vezes a gente pede para a mãe filmar, né, para a gente ver como foi aquele comportamento, para a gente entender bem o que aconteceu na situação. Porque o comportamento problema, ele é o que impede o aprendizado. Então, eu preciso diminuí-lo ou extingui-lo, né, para que essa criança ganhe as suas habilidades. Então, aqui, ó, reforço contingente. Então, entregar ao paciente o que ele quer sem pedir nada em troca. O item é entregue independente do comportamento anterior adequado ou não. Então, eu faço isso, né, sem querer nada em troca. Extinção, não reforçar um comportamento, né, fazer o ignorado planejado, que eles dizem.
Então, se foi um comportamento que eu não gostei, né, eu faço esse ignorado planejado. Eu ignoro o comportamento e não a criança, porque o meu objetivo é de diminuir este comportamento. Vou dar um exemplo aqui que às vezes fica melhor. Se a criança grita, você espera terminar o grito para dar o objeto que ela estava pedindo, para reforçar, para evitar de reforçar esse comportamento disruptivo. Se você dá na hora que ela está gritando, você está reforçando o negativo, porque ela fala, eu grito, você me dá. Agora, se eu falo, para de gritar, espera um pouco, a mamãe já ia te dar, né? Faz ele se acalmando, e assim que ele se acalmar, eu entrego o objeto, então eu estou reforçando nele que o grito não se ganha essas coisas. Eu preciso me acalmar antes da minha mãe fazer isso comigo. Então, eu vou fazendo em extinção um comportamento dele disruptivo. Time out, que é remover o reforçador imediatamente. Por exemplo, retirar do local e depois voltá-lo para a mesma função. Então, vamos supor que teve algum acontecimento ali, né, que a criança ficou amedrontada, assim, e ficou com um comportamento disruptivo, importante, então eu posso tirar a criança daquele local e depois voltar. Por exemplo, brincando com outras crianças, né? Então eu tiro ali do parquinho, mas depois eu posso voltar com outro contexto, tudo já mais calmo. Custo de resposta. Então, respostas contingentes. Eu vou remover reforçadores tangíveis, que é para ela obter, ela deve ter um custo para realizar seu pedido, né? Algo em troca. Por exemplo, se você não chorar, eu vou te dar o controle da televisão. Então, ela vai tendo essas respostas, né, reforçadas, que não precisa ter um comportamento disruptivo. Overcorrection, que tem uma habilidade, mas ela não quer realizar. Então, ela quer repetir o comportamento dela lá disruptivo. Então, não. Você sabe, você já aprendeu a fazer isso. Então, assim que ela fizer o comportamento já aprendido, aí você vai dar o que ela pode ter, né? Não vamos nunca abreviar essas funções, né? Se ela já aprendeu, ela tem que utilizar, porque senão eles começam a regredir. E o reforço diferencial, que são 3 tipos, né? Um reforço diferencial de outro... É muito complexo isso daqui, né? Por isso que se estudam por muito tempo. Mas, basicamente, nós temos que extinguir o comportamento problema, reforçando outro comportamento adequado naquele tempo. Ensinar um comportamento para substituir o problema, a gente ensina isso para a criança. E o comportamento ensinado, né, ele deve ser um comportamento que não seja um disruptivo. Então, se ele aprende algo, ele não pode regredir para alguma coisa que seja gritar, se irritar, não pode ter esse tipo de comportamento. Tratamento medicamentoso. Então, o tratamento, eles são de sintomas associados, né? Então, os sintomas centrais do TEA, que é o déficit de comunicação, interação e de estereotipias, assim, nós podemos, às vezes, melhorar os de estereotipias, mas os de comunicacional não são com medicamentos, sempre são com as habilidades que a gente vai ajudando eles a adquirir. Então, nós vamos tratar aqui sintomas-alvos de irritabilidade, hiperatividade, agressividade, desatenção e alterações de sono. Para a agressividade e a irritabilidade, nós podemos usar antipsicóticos atípicos, né, ou de segunda geração, que são a risperidona e o aripiprazol, os mais estudados em criança. Eles são melhores porque os antipsicóticos atípicos têm efeitos colaterais extrapiramidais menos intensos, né?
O problema maior que a gente tem que ficar aqui atento é que essas crianças engordam, né? Porque tem um ganho de peso e um aumento de apetite. Então, geralmente, se essa criança já tem uma rigidez na alimentação, né, de só comer coisas pastosas, ou só macarrão, só massa, então o apetite aumenta, ele pode ganhar um peso, então a gente controla sempre com uma triagem de circunferência abdominal, né, o peso, a altura, IMC, para a gente ir controlando isso e ajudando os pais. A dose inicial é baixinha ali, né, de 0,25 a meio miligrama dia, e pode ser até 3 miligramas dia. Mais que isso, nós estamos usando antipsicóticos em dose para esquizofrenia. Se for para tratar o sintoma de irritabilidade ali, uma agressividade, é isso. E o aripiprazol, que ele, todos os antipsicóticos atípicos, com menor perfil de ganho de peso, né? Então, quando se tem condições financeiras para comprar, a gente prefere que seja esse, uma dose inicial ali de 2,5 miligramas a 5, podendo chegar até 15. Caso a criança não tolere aquelas medicações, pode-se tentar outras medicações alternativas, porém com menores níveis de evidência. Então, aquelas lá já são medicações mais estudadas, com melhores perfis, mas se mesmo assim não deu certo, então a gente vai usar outros tipos, como o Aldol, antigo Aldol, né? 1 miligrama até 3 miligramas, olanzapina até 10 miligramas por dia, e também são tentados para agressividade e irritabilidade os anticonvulsivantes, né? Não são as primeiras escolhas, mas muitos têm comorbidade, às vezes com déficit intelectual, e a gente precisa ir aumentando esse nível de medicação por causa desses controles inibitórios serem bem prejudicados. Então, ácido valproico pode ser de 500 a 1.500, e o topiramato, que em variáveis doses aí, mas sempre começando da menor e aumentando consequentemente. Nunca psicotrópico se põe em doses altas. Sempre começa, e principalmente em crianças e idosos, com a metade da dose que seria recomendado para iniciar. Uns 7 dias ali com a metade da dose, e depois a gente vai aumentando progressivamente. Comorbidades ali com déficit de hiperatividade e desatenção. Então, a primeira linha de tratamento, quando a gente vai tratar uma comorbidade, é o tratamento guideline da comorbidade. Então, no caso aqui, do TDAH, são os estimulantes. Então, o metilfenidato, né, que é a Ritalina, então a gente pode fazer um início com ele. A tomoxetina é uma medicação muito usada nos Estados Unidos, mas ela não é aceita aqui no Brasil. Não sei exatamente porquê, né, mas nós não a usamos, mas está na literatura que pode ser usado como alternativa. Aqueles que têm muitos efeitos colaterais com a Ritalina, com o Venvance, né, porque essas medicações podem dar tiques, né, pode dar sintomas mais de toque, assim, então, precisando retirar essas medicações, a gente tem a alternativa clonidina, né, a clonidina também ajuda a dar essa sensação de menor irritabilidade e principalmente na agitação. E a guanfacina, que não é muito usado no nosso meio, mas tem ali na literatura como alternativa. Outros medicamentos, né? Então, por exemplo, fluoxetina. E ela mostrou ser melhor em sintomas repetitivos e de irritabilidade, na dose de 20 a 80 miligramas. Geralmente a gente vai usar a fluoxetina ali porque a criança pode ser ansiosa, né? Ter uma comorbidade com ansiedade, e aqueles sintomas de irritação e repetitivos pioram. Quando a gente trata, melhora. Sertralina nos estudos mostram que a rigidez de rotina, ela tem uma capacidade de melhorar esse nível de rigidez, que muitas crianças não podem mudar nada da sua rotina. A gente coloca essa medicação para ter um pouquinho de flexibilidade, né?
e melhorar a qualidade de vida. Esse talopram, né, em alguns estudos aí mostrou que foi eficaz na irritabilidade e reduziu esses sintomas. Venlafaxina, tem estudos com melhora do comportamento repetitivo, da desatenção, irritabilidade e agressividade. Embora a gente não é a nossa primeira opção, né, para tratamento de crianças. Clomipramina mostra-se eficaz ali na impulsividade, na irritabilidade, agressividade e comportamentos repetitivos. Mas na literatura é um pouco conflitante, assim, essas pesquisas. E a mirtazapina, que mostrou-se também eficaz na diminuição desses sintomas disruptivos, né? Até também é colocado aqui para pacientes com insônia, né? E também nós podemos usar naquelas crianças que têm uma masturbação excessiva, né? Um comportamento sexual inadequado. Então, o efeito colateral da mirtazapina melhoraria esses sintomas aí sexuais. Insônia, praticamente todas as crianças com TEA, né, vamos dizer assim, uns 80% têm insônia. Qual que é a nossa primeira indicação? Nossa primeira indicação é melatonina, né? Fazer a higiene do sono, claro, tentar ao máximo, né, fazer aquele ambiente de sono e usar a melatonina. Melatonina em criança vai ali de 0,5 a 3 miligramas dia, e os adolescentes, a gente pode chegar até já numa dose mais de adulto, que é 5 a 10 miligramas por dia. Os estudos para tratamento de sintomas nucleares para o TEA ainda são inconsistentes, que são aqueles sintomas da comunicação, sintomas nucleares. Estudaram já a ocitocina, N-acetilcisteína, a memantina, que é usado na demência, donepezila, que é usado na demência, a amantadina, naltrexona e até o canabidiol. Então, assim, ainda para tratar sintomas nucleares, nós não temos evidências fidedignas de melhora, né? Embora vários estudos obtiveram aí resultados bons, por exemplo, o canabidiol, que é um grande estudado no momento, né? Foi aceito no Brasil agora. A gente percebe que muitas crianças melhoram mesmo o comportamento disruptivo, né? Mas é uma medicação, né, que ela tem que ser realmente feita em laboratório, porque os efeitos colaterais, fazendo de uma forma assim clandestina, vamos dizer, separando o óleo, né, da cannabis sativa, tem muita interação com o THC. E o THC é completamente prejudicial para a saúde, né? O usado aqui da cannabis sativa é o CBD isolado e somente ele para tratar a cannabis. Então, não é a maconha, né? É o isolado CBD do canabidiol. E quando tem comorbidades associadas ao TEA, pode utilizar os guidelines, como eu disse, da patologia e tratar o paciente. Então, eu percebo que o paciente é muito ansioso, rói unhas, né, fica fazendo movimentos muito estereotipados, prestes a acontecer alguma coisa, a mãe percebe isso e traz para nós, então nós vamos tratar TEA mais ansiedade, transtorno de ansiedade. Também disse assim como TDAH e entre outros. E é isso. Não dá para ouvir. Sim.
Fala de novo que eu não ouvi. Olha, geralmente o autismo ele tem uma dificuldade muito grande, né? Porque é um tratamento multidisciplinar. Então você entende que na rede, né, nós temos alguns locais muito bons, né, para receber essas crianças, mas realmente é ainda deficitário para o tanto que a gente precisa. Porque, como nós vimos, né, o sistema ABA ali, ele tem uma intensidade, né, e uma especificidade para cada autismo, né, para cada criança autista. Então, há uma dificuldade realmente de nós encontrarmos esse suporte pleno, né, na rede SUS. Mas nós temos um aporte bom aqui, inclusive a Lumen, né, é um lugar que acolhe essas crianças autistas, e as mães que conseguem essa vaga na Lumen se sentem muito aliviadas e veem, mesmo que não seja de forma tão intensa, a evolução dessas crianças. Olha, eu vou dar uma orientação assim que nos colocando diante os pais, de ser como se fôssemos os pais, né, ali da criança, receber a notícia assim, seu filho pode ter autismo. Nunca faça isso, porque é um baque e uma negação que se pode ter ali tão intensa. Então, a gente sempre come pelas beiradas, né? Para realmente ter certeza também de que é esse diagnóstico, não é numa consulta só, às vezes. Então, a gente fala, realmente ele tem um déficit aqui da linguagem, né? Mas nós vamos pedir avaliação da fonoaudióloga para trazer mais informações, qual tipo de linguagem que está alterada aqui, para a gente poder intervir, sabe? Vai comendo pelas beiradas, assim, até que tudo isso esteja mais salientado, a gente vai chegando ao ponto do autismo. Esses pais vão ficar ansiosos, vai entrar em negação, tudo isso acontece quando você recebe essa notícia, mas ao decorrer da gente ir entendendo, né, as necessidades daqueles pais, no dia a dia com aquela criança, e entender a frustração deles no início, sabe, desse diagnóstico, a gente vai conduzindo devagar, com muita paciência e perseverança, e a gente vai acolhendo essas queixas, os pais vão melhorando nos seus aspectos, e a criança, quando tratada, também vai melhorando muito em casa. Então, eles voltam para você felizes, né? Então, acho que a gente nunca pode dar um diagnóstico assim, jogado na cara, né? A gente sempre vai comendo pelas beiradas. Então, olha, é bem complicado, porque em escola regular, né, o professor ele não tem capacidade, né, de gerenciar mais de ali 40 crianças e mais aquelas necessidades especiais e individuais de cada um. Então, assim, existem vários planos, né, para se incluir essas crianças, mas acho que a forma melhor de inclusão é quando nós criamos habilidades que sejam efetivas para ele se comunicar, para ele ganhar sua independência. Se nós jogarmos numa escola que seja regular, na qual não tenho esse auxílio ao lado dele, um professor auxiliar que esteja ali de forma exclusiva, então talvez ele não entenda nada, né? Isso acontece muito com o déficit intelectual também.
Então, depende do grau, né? Porque tem aqueles TEA que tem deficiência intelectual, tem aqueles que têm a inteligência preservada, é só o déficit comunicacional. Então, eu acho que depende da gravidade também, né? Então, a gente tem vários TEAs que vêm para nós e recebem o diagnóstico aos 16 anos. Então, eles passaram de ano após ano, né? Na escola, fazendo as provas. Então, não tem a inteligência preservada. Então, assim, nós não podemos generalizar. Os autistas têm que ir para uma escola regular, né? Ou então, todos os autistas não vão para a escola regular. Acho que tem que ser uma flexibilidade, assim, da necessidade de cada um, né? Aquele que tem um déficit intelectual, ele não vai, dependendo do grau desse déficit, ele não vai conseguir acompanhar. Se for moderado, quando começar a escrever ali, não tiver um auxílio muito intenso, ele não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir ler e escrever nem o próprio nome. Então, a gente tem que, né, olhar com bastante critério essa questão de tudo ser regular, né? Cada um tem a sua necessidade, como eu disse aqui, a sua individualidade. Ah, nossa, que bom! Posso falar rapidamente? É que eu não. Eu estava tentando escrever, só que eu não consegui terminar a pergunta. Então eu acho que eu vou falar mesmo. A primeira coisa é parabenizar tanto a doutora Flávia quanto os organizadores. Adorei, muito legal mesmo. Estou aqui como professor, né? Eu sou professor de educação fundamental 2, né? Eu trabalho com pré-adolescentes, adolescentes, né? Justamente, justamente neste ano eu trabalhei também com muitos alunos com necessidades especiais e havia 2 casos de TEA. Mas eu também estou como pai. O meu filho está ainda naquela fase de investigação, né? Ele tem 4 anos e meio, mas possivelmente, né, por todos os especialistas que a gente já passou, né, eles falam que ele tem TEA num grau leve, né, porque ele se comunica só com pessoas adultas e da família, né? Outras crianças ele foge, né? E assim, a parte cognitiva a gente está conseguindo muito avanço com ele, né? Mais na parte da interação que está tendo problema. Eu estou falando muito, eu vou tentar encurtar. Eu ia pedir, doutora, dicas de livros para aprimorar, que eu já estou lendo bastante, né? Mas se tiver mais dicas para passar para mim e para outros pais e mães que aqui estão e outros profissionais de áreas diversas que estão aqui, né? Então, dicas de que livros ler, se tiver dicas de filme também, eu aceito, né? Que eu estou fazendo o possível para entender o máximo do que é o TEA, para poder agir da melhor forma possível com meu filho e também com os alunos quando as aulas presenciais retornarem, né? Então, assim, a minha busca é dupla, é como pai, né, e como educador para favorecer o desenvolvimento dessas crianças quando eu voltar para a sala de aula, assim, para as aulas presenciais, né? Desculpa ter falado muito, mas é mais isso, agradecer, né, o evento, a palestra, né, e pedir dicas de livros e de filmes, ou o que quiser falar. É mais isso, vou até desligar o microfone que eu falei demais, desculpa. Imagina, foi muito bom você expor, né, aqui que está em investigação do seu filho, porque realmente, né, a gente fica muito preocupada, o que será esse autismo, né, então, eu sugeria, né, vou sugerir para que vocês vejam Atypical, né, do Netflix, assim, como uma pincelada principal, assim, como será que é o autismo? Então, comece por lá para você já ter uma visão geral de como seria, mas claro que ali está falando de uma pessoa, né, que tem o autismo, mas tem uma inteligência super preservada, né, uma família bastante continente. Então, tudo ali favoreceu para aquele adolescente, né?
Mas eu vou, sim, passar o livro para vocês, né? Eu tenho alguns aqui em casa. Eu vou pedir o contato, né? Acho que eu já tenho até de 2 aqui. E eu mando para vocês. E vocês espalhem, por favor, para todos que quiserem, porque eu vou fazer essa seleção. Pode ficar tranquilo. E estudar é muito importante mesmo, porque quando a gente estuda no intuito de se enriquecer, né, para ajudar os nossos filhos, então o desenvolvimento deles se deslancham. Então, parabéns por esse desejo, né, de ganhar conhecimento para ajudar o seu filho e outros, né, como você disse que é professor. Tá certo, obrigado. Eu que agradeço pelo evento e pela palestra. Só abrindo o microfone aqui, a doutora vai passar, então, os materiais para a gente? Isso. Como eu já deixei o meu número no chat, eu peço para que o Luciano, ele me mande um oi, porque assim que a doutora mandar para mim, que a doutora também tem o meu número, aí eu já encaminho, pode ser? Sim, Ótimo. combinado. Bruno, não seria melhor a gente mandar o link do grupo da nossa liga, do WhatsApp? Porque aí já todo mundo entra e pega. É uma boa Acho que seria melhor, né? A gente abrangeria todo mundo. É verdade, eu nem tinha pensado nisso. Enfim, Eu vou mandar aqui. tá bom. Melhor. Que aí todo mundo tem acesso e aprende um pouco mais. Sim. Uma coisa que eu ia perguntar, assim, é só questão de curiosidade também, porque eu já ouvi isso de um pai que tinha um filho autista. Eu não sei qual era o grau de autismo, né, do filho dele, porque eu sei que tem os graus, né, o chamado espectro. Então, assim, eu só sei que ele vivia falando na sala, ele era até meu professor de cursinho na época, ele vivia falando assim, eu tenho que pagar uma mulher só para brincar com meu filho. Aí depois ele falava, eu tenho que pagar uma pessoa só para fazer atividade física com ele. Aí eu tenho que colocar ele na escola para socializar. Eu tenho que pagar uma outra pessoa para fazer tal coisa assim, assim com ele. Aí eu ficava assim pensando, falei, nossa, mas eu não conhecia, né, óbvio, mas assim, eu ficava pensando, nossa, mas será que precisa realmente de tudo isso? Ou será que é porque ele realmente tem uma condição financeira melhor e ele pode ofertar isso tudo para o filho, né? Então, assim, fica a minha pergunta, uma coisa muito, eu acho que vai ir muito na linha do Luciano. Os pais realmente precisam pagar todos esses profissionais ou eles podem se instruir, né, buscar o conhecimento e tentar ajudar o filho não só como uma forma assim de participar na educação, no crescimento, acompanhar as etapas do desenvolvimento, mas também assim ter aquela aprendizagem ativa, aquela busca ativa e assim tentar unir o útil com o agradável, como se fosse mais ou menos isso. Eu acho que ficou longa também a pergunta. Mas eu entendi. Realmente, né, quando a gente olha para o tratamento, ele é multidisciplinar. Mas o que acontece? Há alguns tratamentos, né, por exemplo, o método ABA, que ele vai englobar várias coisas, né, para melhorar esse comportamento disruptivo. Então, às vezes, um profissional de forma mais intensiva ali, né, então, o que seria intensivo? Uma terapia você faz uma vez por semana. Tudo bem, se aquela criança já se desenvolveu, já conseguiu falar, já está se comunicando uma vez por semana, ótimo. Mas é aquela que está iniciando e que tem muita dificuldade de falar, muita dificuldade de se comunicar, né? Está mais acentuado os seus sintomas, então realmente ela vai precisar de mais vezes, porque a gente vai trabalhando repetidamente naquele estímulo que ela necessita. Então, assim,
O começo, ele é muito difícil? Porque o profissional vai ajudar muito mais do que o pai poderia ajudar. Mas depois que os pais conseguirem entender toda essa dinâmica, aprender com os profissionais, porque as dicas vão vir, né? E se aplicando isso, pode ser que a dependência multiprofissional ao longo se diminua, né? Fique só um acompanhamento basal, não precisa dessa forma tão intensa. Mas, assim, é o que eu falei, depende da gravidade, né? O profissional, ele tenta agir o quanto antes, né? De forma precoce, para ele ganhar aquela habilidade que ele já teria que ter na idade dele. Para que isso não venha a ter outros prejuízos, né? Futuros. Então, às vezes, no início, a terapia ela é mais intensa mesmo que ao longo da vida, né? Ao longo da vida pode realmente diminuir. Ele ganhou as habilidades. Entendi, entendi. Porque, assim, realmente é bem curioso, né, essa parte. Acho que também bem complexa. Sim. Mas eu acho que foi bem enriquecedor mesmo a palestra, né, como já foi dito aqui anteriormente. Eu acho que todos gostaram, inclusive eu, né, assim, eu tenho muita curiosidade sobre o assunto, mas eu sempre achei o tema bem complexo para pegar, assim, estudar. Então, assim, eu agradeço muito, né, a sua disponibilidade, viu, doutora? E, assim, eu acho que eu falo por todos, né, inclusive pela Liga. A Letícia já falou, mas eu estou só repassando mais uma vez. Né? Então, muito obrigada pela sua participação e obrigada também pela participação de todos, tá? Assim, eu sei que a gente está em semana de prova também, né? Nós, alunos, e eu sei que está muito cansativo, mas meu muito obrigada por vocês estarem aqui disponibilizando o tempo de vocês para nos dar atenção, tá bom? Eu desejo uma excelente noite. Eu acho que os recados foram dados anteriormente, não precisa repetir. E qualquer coisa, a Bia, ela mandou, né, o link no chat, pessoal que tiver interesse, pode entrar, que os conteúdos que a doutora mandar, eles serão repassados, tá bom? E boa noite. E um bom Boa descanso noite. para todos. Boa noite.